Vamos comentar essas questões aqui, que aí a gente ganha um pouco de tempo, né? Comentando aí na forma de videoaula, tá? Acho que dá para avançar um pouquinho. Então, agricultura do Brasil, né, do mundo, questão de extrativismo, algumas questões de extrativismo vegetal e mineral aí que nós temos na prova da FUVEST nos últimos anos, tá certo? Então tá aí a primeira questão, tá? Vamos dar uma analisada nela. Uma questão relativamente nova, né? E diz o seguinte, ó: um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a transição para a agricultura como modo primordial de subsistência. Né? Lembrando de um detalhe importante aí, né? Nós temos isso há mais ou menos 10 mil anos atrás. Né? Então, se a gente pegar aqui esse cenário, ó, se a gente pegar aqui esse cenário, nós vamos ter um quadro assim, ó. Eu tenho um momento, né? De transição importante aqui, ó. Então nós pegamos aqui, né, esse momento aí nós estamos falando de 8 mil anos antes de Cristo, né, ó, 8 mil anos AC, né, antes de Cristo aqui, ó, antes de Cristo, beleza, então nós temos aí um cenário interessante, né, olha, esse momento aqui, deixa eu ver se dá para mudar de lugar, parece que não muda, né? Mas tá bom, dá para a gente colocar aí esse quadro 8 mil anos antes de Cristo, representando aí um momento curioso, ó. Deixa eu só colocar mais um elemento importante aqui, ó. Nós estamos falando efetivamente de um momento que é a fase do nomadismo, não é? Nós temos aqui um quadro vinculado ao nomadismo, não é? Ó, nomadismo. Transitamos, portanto, aqui, nomadismo, né? Transitamos, portanto, aqui para o chamado sedentarismo, né? Ó, transitamos aqui para o sedentarismo. Lembrando que nesse momento aqui do nomadismo, o ser humano, né, basicamente o ser humano, né, coletor, né, caçador, tá? Esse é o nosso, né, meio, o modo de existência ali naquele momento, né? E lógico, né, nós temos aqui esse momento, né, dos 8 mil anos antes de Cristo, como a famosa revolução aí do Neolítico superior, né? Ó, o período, vamos pôr aqui, ó, período da pedra polida, tá? Então esse é o cenário que nós temos aí nesse primeiro momento, né? Ó, aqui dá para mexer sim, aquela hora que eu não acertei, tá? Então esse é o momento da invenção da agricultura, né? Foi a nossa revolução agrícola, tá? Essa foi a nossa revolução agrícola, perfeito? E nós temos um cenário de transição, lógico, né? No modo de vida humano, né? Então eu diria para você o seguinte, olha, nesse momento aqui, né, nessa fase que nós temos aí essa passagem, né, ó, aqui nós temos uma passagem, né, e essa passagem ela é marcada exatamente por uma condição, talvez aí um seminomadismo, né, ó, seminomadismo, uma transição, tá? E um detalhe importante, né, esse quadro de transformação, né, de um ser humano aí coletor, caçador, para o ser humano agricultor, né? Então vem a agricultura, vem a pecuária, não é? Vem o comércio, não é? Então isso aí são algumas transformações importantes que nós temos dentro desse contexto aqui, né? Olha, e aí é curioso você observar esse cenário, né? É curioso observar o cenário de que nós temos aí, olha, toda a contribuição da agricultura que se estabeleceu aí nas regiões dos vales férteis, né, dos rios, principalmente ali no Oriente Médio, né, no famoso crescente fértil, tá? Voltando então para o nosso texto, tá? Então tá lá, ó, a Revolução Neolítica, tá aqui, ó, a Revolução Neolítica, né? Ela se estabelece nesse contexto aí, ó. Nós temos uma revolução aqui que é a Revolução Neolítica,
estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis, né? Vamos lembrar que na prova da UFO, recentemente, tivemos uma questão sobre segurança alimentar, né? Então aqui também é uma discussão interessante, ó. Ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis, com a virada para a agricultura intensiva, lembra o que é agricultura intensiva? É a agricultura moderna, de alta produtividade, não é? Marcada pela presença aí de insumos modernos, né? Sementes selecionadas, chegando agora até o transgênico, não é? Nós temos também aí o uso intensivo de máquinas, fertilizantes químicos, agrotóxicos, técnicas modernas de produção que fazem com que a agricultura seja, né, de produtividade mais elevada. Então houve um claro declínio, olha só o detalhe aqui, né? Olha só o detalhe, né? Houve um claro declínio na nutrição humana, quer dizer que nós pioramos, né, segundo o texto aqui, tá? Por sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial resultou em uma outra transição nutricional na qual as nações em desenvolvimento estão experimentando simultaneamente subnutrição e obesidade, tá? Então, um detalhe importante aí é observar isso. Aumentamos produção, aumentamos produtividade, melhoramos tecnologia, no entanto, temos problemas graves ainda nesse sentido, porque tem quase 1 bilhão de famintos no planeta, temos subnutridos, não é? Uma série de problemas que mostram que não atingimos aí satisfatoriamente uma segurança alimentar, tá? Então esse detalhe é importante para nós, né? E aí nesse contexto você tem esse cenário todo aí, ó, vamos passar aqui para frente, né? Então a respeito dos resultados das transformações aí nos sistemas alimentares descritos, tá? Pelo autor no caso aí, é correto afirmar, olha, ele tá falando aqui então que é correto afirmar. A quantidade absoluta, né? A quantidade absoluta, deixa eu tirar isso aqui, não é? A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para a sociedade diminuiu? Não, né? Na verdade, então aqui ela aumentou, tá? Sobretudo agora, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um aumento substancial com a Revolução Verde, tá? A Revolução Verde trouxe aí um avanço muito grande do ponto de vista da produção e da produtividade, né? Obviamente, questão errada, tá? A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de mantimentos, melhorou o balanço. Na verdade, o texto traz o seguinte, olha, né, descritas pelo autor lá, é correto afirmar, há uma redução da cesta, né? Que a invenção da agricultura, ao diversificar a cesta, não houve uma redução do mix de alimentos, na verdade, né? Melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias? Óbvio que não, né? Sobretudo quando você analisa aí a questão descrita no texto. Até tem o Sapiens também, que o autor, né, o Yuval Harari, vai fazer essa discussão aí, tá? Eu acho que vale a pena você fazer uma leitura, mesmo que breve aí. Claro que pode ser até em outro momento, pode ser depois da prova do FUVEST, tá? Mas vale a pena fazer uma leitura aí nesse caso, tá? Na letra C, os ganhos de produtividade agrícola obtidos com as revoluções neolítica e industrial trouxeram simplificação das dietas alimentares, é o que ele discute ali, né? Na letra D, as populações das nações em desenvolvimento, são os países pobres, estão sofrendo com obesidade por consumir alimentos de melhor qualidade nutricional. Não, então a gente chega num ponto em que não adianta ter a comida, eu tenho que pensar na qualidade dessa comida, né? Então a comida industrializada, o código de barras, como nós chamamos, comida, né, lá do supermercado, a comida pronta, não é, trouxe aí, na verdade, prejuízos para nós nesse sentido da nossa, né, dieta, tá? Da nossa segurança alimentar, inclusive, né? A dieta humana pouco variou ao longo do tempo, mantendo-se inalterada. Não, houve mudança. Trouxemos aí uma série de vantagens e desvantagens. Então, realmente aqui, letra C, tá? Tranquilamente aí, questão boa, né? Sobre segurança alimentar, tá certo? Então você tem aí alguns avanços importantes, né? Mas ao mesmo tempo temos problemas, tá bom? Beleza, questão número 2, então tá aí, ó, questão de 2020, né? FUVEST,
estabelecimentos de agricultura familiar e não familiar, tá? Olha só, então você vai observar a parte clarinha, né, do gráfico de setores, tá? É agricultura não familiar, agricultura comercial, e a outra seria a agricultura familiar, tá certo? Então esse é um quadro interessante aí, estabelecimentos, né? O número é maior, tá? O número é maior, não é? Mas depois nós vamos ter um outro gráfico aí logo abaixo, tá? Então o primeiro detalhe importante que a gente tem que observar é o seguinte, olha, o que seria essa agricultura familiar, tá? Então, óbvio, né? Cultivo da terra, né? Normalmente pequenos produtores rurais, tá certo? Com mão de obra familiar. O núcleo do trabalho é familiar, tá certo? Detalhe importante. Então, representa hoje aí basicamente o quê? Uns 70% da produção de alimentos que vai para a mesa do brasileiro hoje, tá bom? Então isso é um aspecto importante. Há uma diferença grande aí com a outra agricultura, é a patronal, né? A agricultura patronal. Essa agricultura patronal é aquela que tem o empregado, dá uma relação capitalista de produção, tá? Então, na agricultura familiar, a gestão e a produção, o trabalho, né, logicamente, é tudo com a família, tá? A outra não, a agricultura patronal, eu tenho o gestor e tenho o funcionário, né? Eu tenho o trabalhador, né, rural ali. Agora, olha a diferença, ó, até coloquei um quadro aqui, deixa eu tirar essa, aqui, vou colocar aqui embaixo, para a gente visualizar esse quadro, ó. Tá lá, agora é a área dos estabelecimentos, né? E na área dos estabelecimentos é interessante você observar o seguinte. Vamos olhar aqui, depois a gente olha o mapa, tá? Dimensão dos imóveis, ó, o número de proprietários. Quase 50% das propriedades, né? Então tem menos de 10 hectares, cada hectare 10 mil metros quadrados, lembra? Né? Ocupando uma área só de 2,3% do total, tá? Aí eu tenho uma escala, né, de 10 a 100 hectares, de 100 a 1000, mais de 1000, olha só, representa só 0,9% das propriedades, mas ocupa 45% do território. Isso é chamado de estrutura fundiária. Isso é estrutura fundiária, tá? Então olha só as áreas. Você viu que predominava no mapa anterior lá as atividades vinculadas à agricultura familiar. Agora olha a área ocupada, né? A agricultura não familiar, no gráfico de setores, agora é o que predomina. Tem uma área pequenininha lá no desenho, né, no gráfico de setores. Dá para você perceber muito bem, né, de forma clara, esse quadro aí, né, desse cenário de concentração de terras, tá bom? Então tá lá, vamos ver o que ele está pedindo na questão, ó. O que ele está pedindo, vamos voltar aqui para o lugar, né? Então, sobre a produção agrícola brasileira e os dados apresentados nos cartogramas, é correto afirmar, ó, agricultura familiar, que utiliza a maior extensão de terras agricultáveis, não, ele não usa a maior extensão, né? Logicamente, não usa, ó, o erro tá aqui já, ó, tá? Foi responsável pela produção da maior parte do volume agrícola exportado. Normalmente, a agricultura familiar é a agricultura destinada a mercado interno, tá? E, obviamente, a agricultura patronal, comercial, intensiva, é destinada aos setores industriais e à exportação, tá? Beleza, então aqui totalmente errado, né? Totalmente errado. Agricultura familiar, que utiliza uma extensão de terras menor, tá? Então é o que você viu no mapa 2 com os gráficos, e eu coloquei lá aquele quadro para dar uma ilustrada, né? Que a agricultura não familiar tem destaque, olha só aqui, ó, na produção de alimentos para o mercado interno, certíssimo, né? Vamos pôr o certo de lá também, né? Ó, aqui tá certo, continuação dela aqui certíssimo, tá? A agricultura não familiar, que detém a maior extensão de terras agricultáveis, consiste em uma barreira de desenvolvimento das atividades ligadas à agricultura não familiar, que detém a maior extensão de terras agricultáveis, consiste em uma barreira ao desenvolvimento ao desenvolvimento de atividades ligadas ao agronegócio. Não, ela é o próprio agronegócio de grande porte, tá? Ela é o próprio agronegócio de grande porte, beleza? Ela é um entrave para a agricultura de subsistência. Ela é um entrave para a agricultura extensiva, tá? Ela é um entrave para a agricultura familiar, tá?
A agricultura não familiar, que apresenta o maior número de estabelecimentos. Não, o maior número de estabelecimentos é a familiar. Cuidado com isso, tá? Então tá aqui detalhezinhos aí na hora da interpretação. Isso é importante, né? Perceber. É responsável pela produção de parte das chamadas commodities. Olha só, ó. A agricultura não familiar é responsável pelas commodities. São as mercadorias que são colocadas no mercado internacional. Cadê o erro aqui, ó? Né, apresenta o maior número de estabelecimentos. Não, o que tem mais estabelecimento é a agricultura familiar, é o pequeno produtor, tá? A concentração fundiária foi superada... Não, não foi. Não, pelo contrário, está agravando, tá? Está agravando, então aqui nós marcamos letra B, né? Ó, letra B. Opa! O que eu faço aqui? Tá aqui, né? Letra B de bola, tá? Letra B aí, nossa alternativa, beleza? Tranquilo? Então, ok, então vamos dar uma avançada aqui, né, na questão 3, ó. Questão 3, tá aí. 2018 também não é uma questão antiga, uma questão relativamente nova, né? As primeiras práticas de agricultura datam de aproximadamente 10 mil anos, que é aquela primeira questão que eu fiz com você, 8.000 a.C., não 10 mil anos. Né? Nesse período ocorreram inúmeras transformações na sua base técnica, mas é no decorrer da segunda metade do século XX que a Revolução Agrícola contemporânea, fundada na elevada motorização, olha só, ó, Revolução Agrícola, né, contemporânea, fundada na elevada motorização, mecanização, na seleção de variedade de plantas, de raças de animais, na ampla utilização de corredores de pH dos solos, no caso, na calagem, né, com o CaCO3, tá? Fertilizantes químicos, ração animal e de insumos químicos para plantas e para animais domésticos, progrediu vigorosamente nos países desenvolvidos e em alguns países também dos setores limitados dos países subdesenvolvidos, tá? Então agora, importante perceber aqui um detalhe, né? Nós estamos falando, olha só, nós estamos falando da famosa Revolução Verde, tá? Nós estamos falando da famosa Revolução Verde. A Revolução Verde é a modernização da agropecuária, né? Então, modernização, vou colocar assim, ó, modernização da agricultura, tá? No pós-Segunda Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial. Primeiro detalhe importante perceber isso, tá? Partiu de onde? Partiu dos Estados Unidos, né? Partiu dos Estados Unidos com algumas experiências ali no México, por exemplo, né, para tentar melhorar a sua produção. Esse contexto aí é o contexto da Guerra Fria, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, né? Mas a ideia naquele momento é produzir, né? Então o objetivo aqui, olha, que eles alegavam era aumentar a produção e a produtividade agropecuária, tá? Agropecuária no planeta. Mudar de linha, né? No planeta, para acabar com a fome. Para acabar com a fome. Logicamente, a fome não acabou, ela aumentou, né? Logicamente. E aí a ideia era vender, isso era uma justificativa, lógico, uma armadilha, na verdade, né? A ideia era vender um pacote tecnológico, tá? Esse pacote tecnológico, na verdade, é isso que está escrito aqui do lado, né? O pacote tecnológico é o que você tem ali do lado, depois que eu grifei ali no nosso textinho aqui do lado, né? O texto motivador, tá? Então, a Revolução Agrícola Contemporânea, fundada na elevada motorização, seleção. Então, tem uma revolução aí mecânica, né? Dos motores, tá? Hoje a gente chega lá com a inteligência artificial, né? Depois dá uma olhadinha lá na internet, a questão da inteligência artificial aplicada aí nesse setor. Nós temos inclusive uma máquina da Case, que é uma empresa de máquinas agrícolas dos Estados Unidos,
não é? Já com essa tecnologia. O trator ele funciona sozinho, ele é programado para trabalhar sozinho, tá? Tem sensores para isso. Então chegamos nesse nível aí com a quarta revolução industrial, tá bom? E aí vem todos esses elementos. Então nós temos uma revolução no pacote, eu tenho uma revolução mecânica, eu vou escrever assim porque já está anotado aqui do lado, né? Eu tenho uma revolução mecânica, eu tenho uma revolução química e eu tenho uma revolução biotecnológica, né? Então é importante pensar nessa lógica aí, ó. Tá bom, já escrevi aqui algumas coisinhas que nos permitem, por exemplo, já ter uma noção disso, né? Então há esse quadro aí do avanço, isso foi vendido para o mundo afora, no momento que há uma explosão demográfica no planeta, né? Então emplacou bem essa questão da Revolução Verde, tá? Mas, de qualquer forma, não atingiu os objetivos propostos naquele momento, tá? É importante observar isso. Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Eu acho que eu tenho que tirar isso primeiro, ó. Eu tenho que tirar isso. Beleza? Aí dá para passar, ó. Isso mesmo. Então tá lá, as transformações ocorridas na agricultura após meados do século XX, tá? Então, meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, foram reconhecidas como a Revolução Verde, tá? Aí sobre a qual pode se afirmar. Sua concepção foi desenvolvida no Japão? Não, Estados Unidos, até coloquei lá, né? E nos tigres asiáticos, né, após a Segunda Guerra, não, né? O Japão, os países até contribuem, né? Lógico, mas toda a concepção veio dos Estados Unidos, do grupo Rockefeller, né? E assim por diante, tá bom? Contribuiu para a ampliação da diversificação de espécies e do controle das sementes pelos pequenos agricultores. O contrário, tá? Exatamente o contrário. Ampliação da diversificação das espécies? Não, tá? Por quê? Porque monocultura traz o inverso, né? Monocultura é a redução das espécies, tá? É outra discussão que você vai encontrar lá no livro do Harari. Tem as monoculturas da mente também, que eu não vou achar ele aqui agora, né? As monoculturas da mente, da Vandana Shiva, falando sobre as questões de redução da biodiversidade com a introdução das monoculturas, lógico. E controle das sementes, essa semente híbrida, até chegar na transgênica aí, então começa com o hibridismo, né? E aí é importante pensar nisso. Uma das grandes consequências, não a única, mas uma das grandes consequências é a perda do controle por parte do agricultor sobre a semente, tá? Então esse é um detalhe. Até tem aquele livro A Vida Ética, né, do Peter Singer, tá? Que vai discutir exatamente essa questão, tá? Seus parâmetros produtivos estavam fundados desde sua origem, preservar e proteger a biodiversidade na área de cultivo? Não, o contrário, tá? Tanto é que nós temos essa celeuma toda envolvendo o meio ambiente no Brasil. O Brasil é alvo, né? É o principal alvo dessa questão no planeta, com o avanço do agronegócio de grande porte, tá bom? Com sua expansão na África e no Sudeste Asiático, lembrando que o Sudeste Asiático tem lá aquela Ásia de monções, com terraceamento, agricultura de jardinagem, tá? As populações rurais puderam alcançar padrões de consumo semelhante ao das grandes metrópoles? Não, tanto é que lá também, na África está entrando agora, né, a chamada Revolução Verde, tá? Foi baseada na inovação científica e está atrelada à grande produção de grãos em extensas áreas de monocultura, né? Certíssimo, tá? Então tá aí a letra E, né? E o domínio tecnológico por parte dessas grandes corporações, tá? Então você viu aí recentemente também a incorporação na compra, né, da Monsanto pela Bayer, deve ter uns 3 anos aí, né? Então foi, né, realmente uma fusão de gigantes desse setor químico com o setor de sementes, tá certo? Então é um cenário, né, de domínio, inclusive caiu na prova da UFO esse domínio por parte das grandes corporações, tá? Bom, então, e o Brasil entra nesse cenário depois da década de 50, 60, nós estamos entrando aí nesse contexto, tá bom? Ó, questão 4, países europeus como França, Alemanha, têm valorizado, principalmente nas 2 últimas décadas, o estabelecimento da menor distância possível entre a área de produção agrícola e de consumo, sem muito atravessador ali, né? E logística de circuito curto, tá? Uma logística de circuito curto. Gasta menos combustível, tem uma série de vantagens, né?
Na França, o circuito curto é reconhecido por integrar, no máximo, um intermediário entre produtor e o consumidor, e os custos são menores, né? Quando não se trata de venda direta. Então, no Brasil, ainda que não haja uma definição oficial, o circuito curto é identificado pela proximidade entre produtor e consumidor. Por isso que a gente valoriza muito essa questão daquilo que é do meio rural, né? Queijinho feito ali na canastra, né? Um leitinho caipira, né? Um franguinho de caipira, um ovinho caipira, né? Nós gostamos muito disso, né? Então, olha só o pedido, ó, considere a definição apresentada e analise as três afirmações, né? A proximidade entre área de produção agrícola e consumo pode contribuir para a redução da emissão de CO2, né? Menos transportes também, menos deslocamento aí nesse caso, né? Teve uma experiência legal em Singapura para isso, tá? Com como é que chama lá? Hidroponia, aeroponia, né? Produzindo aí no ar, né? Borrifando, com esses borrifadores assim, ó, né? Só que automático, né? Vai borrifando, isso aqui é álcool, né? Vai borrifando água com o tempero ali nos minerais, né? Na raiz das plantas. Hortaliças, no caso de Singapura, para diminuir o deslocamento de caminhões dentro da cidade, porque vem tudo pelo porto, né? Importado, tá? Então é interessante isso. O objetivo fundamental do circuito curto é a ampliação da lucratividade das grandes indústrias alimentícias? Lógico que não. Cortar exatamente isso, que no Brasil é demais, né? Então aí há uma redução de custo, né? Com esse orgânico também. Nós temos essa agroecologia hoje, tá? Com o circuito curto são geradas novas relações sociais, pelas quais pode atingir o preço justo da mercadoria, tanto para consumidor como para produtor, porque os dois perdem. O produtor, né, rural, da fazenda perde, e o consumidor, porque quem ganha é o grande atravessador, né? Lógico aqui, tá? Então você tem esse cenário, que eu acho que já acabou aqui, parece? Acabou, já tem aqui até a nossa alternativa, ó, tá? Então a letra E1 e 3, o 2 está errado, né? Questão relativamente fácil, boa, né? Então letra E aí, né? Dá pra gente fazer aqui a próxima, 5, ó. Preocupante a detecção, né, quase não sai, de resíduos de agrotóxicos no Planalto Mato-Grossense, né? Planalto Chapada dos Parecis, região centro-oeste, já está na transição para a Amazônia ali, onde nascem, né, o Rio Paraguai e parte de seus afluentes, cujos cursos dirigem-se para a planície do Pantanal. Em termos ecológicos, o efeito crônico da contaminação de solo, água, animais, né, toda a cadeia envolvida aí no ecossistema, né, sofre, tá? Em termos ecológicos, o efeito crônico da contaminação, mesmo sob baixas concentrações, implica efeitos na saúde e no meio ambiente a médio e longo prazos, como a diminuição do potencial biológico e de espécies animais e vegetais, tá? Então é interessante observar esse detalhe do desequilíbrio, né? E é o que nós estamos com grandes discussões no momento, e são temas que serão valorizados pelos principais vestibulares do Brasil, lógico, tá? Então tá aqui, ó. Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar. No Mato Grosso prevalece a criação de caprinos. Não. Tem bovinos, né? Então tá aí, ó. Letra A já muito errada, né? Então você tem aí caprino, você vai encontrar no Nordeste brasileiro, tá? Nordeste brasileiro, só para ter uma ideia aí desse quadro, tá? Então é importante observar esse cenário. Ó, na letra B, no Mato Grosso, vamos olhar a boca. Ocorre grande utilização de agrotóxicos, tá? Por causa da monocultura, em virtude principalmente da quantidade de soja, milho e algodão nele cultivadas, né? Aqui não tem erro nenhum, tá? Erro nenhum, beleza? Então esse é um cenário. Em Goiás, com o avanço do cultivo da laranja transgênica, voltada para exportação, cuidado com isso aí, né? São Paulo, tá? São Paulo é que você tem essa atividade, tá? Então é importante perceber, senão no Goiás a soja, né? Tem milho, tem outros produtos aí, mas, né? Ficou a letra B, mas tem aqui, ó, no Mato Grosso, né, estado em que há maior área de silvicultura do país, cuidado, né, essa silvicultura é o cultivo de árvores, tá? E aí nós vamos ter exploração dessas espécies na Amazônia, parte da Mata Atlântica, não no Mato Grosso em si, tá? Mato Grosso
do Sul, um dos maiores produtores de feijão, né? E trigo e maçã. Ixi, maçã não, né? Nós vamos ter essa produção aí no sul do Brasil, principalmente a maçã, tá? Então tá fora aqui. Ficou o que ali atrás? Letra B de bola, ó. B de bola, tá? Então tá aí. Esse é um quadro interessante, né? Que a gente pode observar dentro desse cenário produtivo. Então é bom ter essas noções, pelo menos, tá? Na questão número 6 aqui, ó, nós temos 3 mapinhas, né? Ó, considere, deixa eu colocar aqui no meio por enquanto, né, os mapas sobre produção de leite no Brasil. Não é tão comum cair leite, né? Mas tá aí, 1940, tá? Você tem aí a produção, né, principalmente no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, tá? Na década de 70, em 1975, Minas, né, com uma grande produção, seguido de São Paulo, tá? Mas eu tenho mais estados, né? Os estados do Sul, boa parte do Sudeste, né? Minas Gerais e São Paulo, mas entra Goiás, entra Bahia no Nordeste, Pernambuco, Ceará, tá certo? E agora, olha só, em 2006, como é que foi proliferando aí, né, esse quadro, tá? Então é interessante observar essa relação aí, né, nesse cenário, tá? Então vamos ver o pedido, ó, vamos ver o pedido aqui. Com base nos mapas e seus conhecimentos, é correto, ficar atento sempre, é isso, né? Que a produção de leite do Brasil, no período retratado, que envolve a década de 40 a 2006, né? Cresceu na região Nordeste devido à substituição das plantações de algodão na zona da mata pelos rebanhos. Bom, alguns erros, né? Primeiro que o rebanho bovino não conseguiu historicamente competir lá na zona da mata com a cana-de-açúcar, tá bom? E até hoje esse cenário é interessante, né? Avançou em direção aos estados norte e centro-oeste, olha lá, ó, né? Nem todos, né? Em função da predominância de climas mais secos, também um grande erro aqui, clima, tá? Grande erro aí relativo ao clima, beleza? Letra C, consolidou a hegemonia de Minas graças à alta produtividade alcançada com o melhoramento genético de rebanhos no Vale do Jequitinhonha. Não, ali é uma região mais pobre do Brasil, né? No Vale do Jequitinhonha, tá? Muito errado, tá? O melhoramento tá aqui, Triângulo Mineiro, tá? Então, cuidado com esse detalhe, tá? Aumentou tanto em quantidade produzida quanto em número de estados produtores, graças, em grande parte, ao crescimento do consumo interno, né? Esse é um detalhe curioso, tá? Porque os laticínios são para abastecimento de mercado interno, tá? Laticínios, mercado interno. Abarcou todo o território nacional? Não, tá? Excetuando os estados recobertos pela floresta amazônica devido à presença de unidades de conservação? Não, porque aí tem forma pasto, né? Tem uma série de coisas que ainda tem limites ali, né? Mas a unidade de conservação é um dos limitantes, mas não é por isso. Aí tem a distância também, já que é para o mercado interno, né? Você tem uma densidade demográfica menor aí nessa região, tá? Bom, questão número 7, estrutura fundiária, já falamos, já vimos o quadrinho lá, então não preciso nem ficar comentando muito esse quadro aqui, tá? Estabelecimentos rurais em valores percentuais e a área ocupada por eles, tá? É por tamanho da propriedade aqui, ó. Tá? Veja que detalhe que vamos chamar a atenção aqui, né, ó. O mais de 1.000 hectares e mais 1,6% do número de estabelecimentos, mas que ocupam a área, né, de quase 44%, tá? Então é isso aí que interessa, tá? E os gráficos revelam o que, portanto, né? A quantidade de terra concentrada, né? O que você tem aí no caso brasileiro, né? Pequena quantidade de propriedades com até 100 hectares ocupando uma maior né, da área, logicamente não. Grande quantidade de propriedades com mais de 100.000 hectares correspondendo a maior parcela da área ocupada, o que significa uma distribuição equitativa? Não, né? Lógico, tá? Então esse é um quadro fácil, é só ir, né, fazendo a leitura e observando aí os dados no quadro, tá? A grande quantidade de propriedades com até 100 hectares correspondendo às menores parcelas da área ocupada, o que significa uma distribuição desigual da terra. Aqui ficou melhor, hein? Vamos colocar o certinho e ver se não tem outra, né? Pequena quantidade de propriedades, não, o número é de 100 a 1.000, é maior, né? Ocupando a maior parcela da área, não, né? Pequena quantidade de propriedades com mais de 1.000, correspondendo à menor parcela da área ocupada também não. A maior parcela, quase 44% aí, se considerar esse mais de 1.000, tá? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo?
Então tá aí, ó. 2010, questão mais velha um pouquinho, né? Peguei questões mais 2000 para frente, tá? Senão vai ficando muito velha também, ela perde um pouco a essência, né? Do assunto, desatualiza, tá? Então considere os mapas do estado de São Paulo, aí seus conhecimentos e afirmativas a seguir. Estado de São Paulo, cultivo de cana-de-açúcar, 2003, 2004 para 2008, 2009, aumentou, tá? Dá para perceber que aumentou essa porção do centro-oeste paulista, tá? Então é interessante observar esse detalhe. É óbvio que você tem aí um vínculo com a produção de etanol, né? Estamos falando aí de 2003 aqui, ó, começam os carros flex, tá? 2003 aí começam os carros flex, né? E a mistura do álcool à gasolina. E São Paulo é o estado que mais produz, tá? Então tá aí. A expansão desse cultivo tem ocorrido principalmente com vistas ao aumento da produção do etanol para abastecimento dos mercados interno e externo. Certíssimo. O cultivo desse produto agrícola tem ocupado porções do Oeste Paulista que tradicionalmente eram ocupados por pasto, né, entre outras atividades, tá? Certinho. A expansão desse cultivo tem acarretado a diminuição da produção de gêneros alimentícios em algumas regiões do estado, em qualquer lugar que ele for instaurado, né? Isso é verdade, tá? Então, letra E aqui, ó, fácil, né? Questão fácil, isso serve para qualquer lugar, tá? Fica tranquilo com isso, mas é importante associar ao etanol, né? Importante associar ao etanol, tá? Bom, a questão de 2009, um pouco mais antiga, fala o seguinte, olha, Brasil é uma república federativa que apresenta muitas desigualdades regionais, tá? Artigo 1º da Constituição, o Brasil é realmente uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e DF, tá? Um detalhe importante, ok? E desigualdade regional é uma atribuição que, né, confere-se ao poder público tentar diminuir, né, as desigualdades econômicas, sociais, confrontando-se dois aspectos, a igualdade jurídica entre os estados, membros e as disparidades econômicas entre as regiões, pode afirmar o quê? O desequilíbrio econômico regional vem sendo, ao menos parcialmente, atenuado pelo menor número de representantes do Sudeste no Congresso Nacional em comparação aos do Nordeste, tá? Isso é um detalhe importante aí, né? Você tem, né, um quadro, isso não resolve o problema, mas isso é verdade, tá? Isso é verdade, né? Nós temos esse menor número aí, beleza? Se você olhar aí as proporções, principalmente a época ali, né, do número de indivíduos, né, você está sempre, frequentemente, tá lá o presidente do Senado, né, do Amapá, por exemplo, né, então você tem um cenário interessante. Na letra B ele fala que a região norte é a menos representada no Congresso, fato notável principalmente no Senado, derivando daí uma situação de desigualdade perante as demais regiões, tá? Lamentavelmente a gente tem que considerar o período também da época, né? Outro momento, tá? A região sul goza de ampla maioria considerando hoje, né? Então aqui, ó, falso, né? Eu coloquei um S, um certo ali. A região sul goza de ampla maioria não, né? Nesse caso, tá? O princípio da igualdade garantido, aliás, pelo número fixo de senadores por estado, permite uma distribuição equilibrada de repasses federais? Também não. O número fixo de senadores, né, de 3 por estado, não mostra a igualdade, porque o tamanho das populações é diferente, tá? Você tem, né, uma diferença muito grande no tamanho das populações, né? Os estados nordestinos, apesar de sua pouca representatividade no Congresso, vem assumindo liderança na definição das políticas monetárias. Não, também não tem jeito, né? Principalmente se você considerar apenas a época. Então, marcamos letra A, né? Aqui, ó, letra A, beleza? Porque essa questão, claro, ela depende muito da época. Então, é uma questão de 2009, né? Também tem que observar esse detalhezinho, tá? Questão 10, falando sobre questões ambientais. Deixa eu ver. No Brasil, mais antiga ainda, 2006, ó. O industrial prevê aumento significativo da produção de cana-de-açúcar para os próximos anos, né? Isso pode ser atribuído. O setor agroindustrial prevê aumento significativo da produção de cana-de-açúcar para os próximos anos. Então aí você tem o aumento dessa perspectiva, né, desse quadro de mistura de etanol e tudo mais, a gasolina. Mas há um debate que começa nos anos 90, né? Para nós aí,
que é a questão ambiental mais pesada mesmo, né? Começando em 1992 com a Eco 92, e depois ela começa a crescer aí, sobretudo a partir de 2005 com o protocolo de Kyoto, que já até acabou, né? Tá aí, ó. Maior flexibilidade da nova regulamentação ambiental, que implicará uma importante diminuição de custos. Não, nada disso. Tá? A questão ambiental sempre esteve na pauta, temos dificuldade de implementá-la de forma decente, né? Então é importante você destacar esse detalhe, mas não é a questão ambiental que está promovendo a expansão, né? É o contrário, porque senão não teríamos a expansão, né, da cana-de-açúcar, porque tem as vantagens e desvantagens aí sobre essa produção. O atual acréscimo de subsídios, né, governamentais para a produção do álcool, chegando a valores semelhantes ao do Proálcool na década de 70. Não tivemos esse acréscimo de subsídio, pelo contrário, houve retirada, né, ao contrário, tá? Houve retirada, diminuição gradativa de áreas de produção de soja transgênica, aparecendo a cana como alternativa ambientalmente viável. Não, ambientalmente viável não, né? Lógico que não, tá? Recente ampliação da demanda externa de todos os subprodutos da cana devido à desvalorização do real nos últimos 2 anos. Também não, né? Ao aumento do interesse internacional por fontes renováveis de energia em função, né, do protocolo de Kyoto. Lembrando que o protocolo de Kyoto ele já até acabou, tá? Nós não temos mais, o protocolo de Kyoto começou em 2015, tá? Sobre as questões relativas ao aquecimento global, então vem aí a discussão em torno de fontes renováveis de energia, que nós vamos discutir esse tema especificamente aí nesse quadro, tá? Então, com a Constituição de 88, nós nos alinhamos bem à questão ambiental, trouxemos a Convenção Internacional para cá em 92, a ECO 92, em 97 começamos a fazer as negociações sobre o protocolo de Kyoto. Ele foi ratificado, como nós chamamos aí, por, né, quase 40 países, né, jogando responsabilidade sobre os países industrializados clássicos, tá? Mas acabou que não deu certo, sobretudo com a saída dos Estados Unidos em 2011 do protocolo de Kyoto, e também outros países, como o Canadá, também saíram, né? Então o protocolo de Kyoto fracassou e nós entramos com outro mecanismo aí, que é a Conferência das Partes, né? Então na Conferência das Partes nós temos um outro cenário a partir aí de 2015, você tem esse quadro na tentativa, né, de trazer a nova discussão, né, sobre as questões climáticas, que nós vamos discutir isso também, claro, né, em outra oportunidade, tá? Então tá aqui a alternativa C. Fizemos metade da lista até agora, né? Vamos dar um descansinho aí, depois eu volto com outra aula gravada também, tá? Valeu então, um abraço!